Professora Carla, a Mariane, a Gabriele, a Maria e a Gisele. Todas são psicólogas. Bom dia a todos aqui para Atacados. Vou começar com a professora Carla, que está aqui do meu lado, para nos explicar um pouquinho melhor sobre o projeto que está sendo desenvolvido por vocês. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os telespectadores, né? Os ouvintes aí. Marlene, o nosso projeto é voltado para... O nome do nosso projeto, inclusive, é um projeto social chamado Externalizando. Externalizando. Isso. O porquê do nome do nosso projeto? Porque nós, durante a faculdade, né? Todas formamos juntas aí, somos da mesma turma. A gente tinha esse propósito de depois formar o consultório e ter um projeto social voltado para crianças e adolescentes, porque a gente entende que é a base, né? E se a gente conseguir mudar a questão da base, provavelmente, né, tem 100% de certeza que depois poderia mudar muitos adolescentes e tudo mais. O que acontece? A gente queria que cada uma tem sua especialidade. Eu trabalho com crianças, adolescentes e tudo mais, mulheres. A Maria trabalha com a questão de ela trabalha no RH de uma empresa também, então com a aprendizagem de jovens e adolescentes no mercado de trabalho. A Gabriele com a questão das crianças especial, autismo, TDAH e afins. E a Gisele, como também é professora e também trabalha isso, né, com a questão de raças, etnias e tudo mais, a gente queria levar isso para as crianças. E foi isso que a gente fez. Então, as nossas palestras, né, são voltadas para esse sentido. A gente explica bastante sobre violência sexual, violência doméstica, sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre como a criança pode acolher um outro coleguinha que tem autismo, né? Sobre como se preparar para o mercado de trabalho, a Maria explica para as crianças. Então, é voltado para isso tudo. A gente quer falar sobre todos os meses, todas as demandas. Agosto lilás, levar para a escola o que seria. Para eles entenderem, identificar quem está passando por aquilo, para eles conseguirem acolher outras crianças também, né? Sobre a violência sexual, que foi a primeira que a gente começou ali no Bombeiro do Futuro. E o nome da palavra externalizando, que é por isso. Nós queremos levar tudo que nós aprendemos, externalizar para as crianças e que elas levem conhecimento para outras pessoas também, de forma de prevenção. Por quê? Que muitas crianças até... Nessa primeira palestra, levantava o dedinho. Mas eu soube de um amigo meu que passou por isso, né? A gente levou sobre a questão da negligência dos pais, como que funciona, como que eles podem acionar a justiça, a polícia, o conselho tutelar, sobre a questão de que não pode bater. Por quê? Porque a partir do momento que eu vejo meu pai e minha mãe me batendo, eu entendo que eu também posso resolver todos os problemas agredindo uma outra pessoa. Com violência. Isso, e eles intelectualizam muito bem, eles entendem muito bem isso, né? Interagem com a gente. Então, o nosso propósito, o nosso projeto é nesse sentido. E teve um acompanhamento, né? A gente vem mapeando quais seriam os bairros que seriam interessantes, né? Ter mais isso, então, vem fluindo muito bem. É um projeto novo, mas que está sendo bem aceito pela sociedade. Muito bem, então vamos ouvir aqui agora do outro lado a Maria, né, Maria? Você que atua nessa questão do RH, é isso? Eu trabalho já tem 1 ano e pouquinho com parte de recrutamento e seleção. E dentro desse contexto, né, eu observo muito os jovens, né, que é o nosso futuro, né? Sim. Então eu vejo muita dificuldade deles, né, de se apresentarem, de ir para uma entrevista de emprego. Isso, Então é muita dificuldade que eles têm porque eles não têm muito contato com isso. Então, o meu anseio é preparar eles para isso, né? Que eles vão preparados, que eles saibam como que funciona uma entrevista. E aqui em Sorriso a gente tem um programa aí que é o Aprendiz Legal, né? Então, vem preparando um pouco eles. A gente fez um processo seletivo recentemente, então a gente já percebeu uma melhora nesses jovens, né? Dos adolescentes. Importante. Então, o nosso projeto Externalizando tá para fazer esse desenvolvimento com esses adolescentes, com essas crianças, preparar eles para o mercado de trabalho, que a gente sabia que é muito concorrido aqui, né? Então, tem muita oportunidade na cidade. Então, é nosso futuro, a gente tem que preparar essas crianças e adolescentes aí para o mercado. Para aproveitar essas oportunidades. Também por meio de palestras nas escolas. Nas escolas. No que estiver chamando a gente está fazendo esse projeto aí para preparar eles, né? Orientar. Seu plano é trabalhar realmente com adolescentes dentro do projeto, então? Isso, com uma orientação profissional. Muito bem. Gisele, pode puxar o microfone. Ela tá? Puxa o microfone, solta o microfone. Tudo bem, Gisele? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo. Gisele Souza, sua especialidade, entre aspas, dentro do projeto, então, seria a diversidade, é isso? Exatamente. Um pouco mais voltada para a questão racial, porque é o meu campo de estudo, né? Por um interesse próprio, até por uma questão de vivência minha, por ser mulher negra, né? Sim. Então, não teria como fugir disso.
Então, eu atuo exatamente palestras voltadas exatamente para falar sobre essa questão, sempre enfatizando a ideia de que se a gente espera um futuro diferente, que o racismo está aí, né, presente no nosso dia a dia, e infelizmente ainda é um mal que a gente precisa conviver, né? Então, a gente entende como é exatamente a proposta inicial de que, começando pela base, a gente consegue ter uma possibilidade de melhora do futuro, né, da nossa sociedade em geral. Então, a gente trabalha, exato, a gente trabalha a questão de preconceito, racismo, entender as diferenças sobre o que é intolerância racial, o que é racismo, o que é preconceito, porque não é a mesma coisa e, às vezes, acaba havendo uma confusão em relação a isso. Então, a gente trabalha toda essa questão de... Porque o preconceito ele vem daquilo que a gente não conhece. Sempre. Então, a partir do momento em que a gente externaliza conhecimento, a gente envolve o conhecimento, isso não, gera, na verdade, né, uma diminuição de preconceito, de discriminação em geral. Então, a proposta é essa. Que bom, Gisele. Pedir licença para a Gisele, para todas aqui, né? A Carla, a Gabriele, também a Maria, né? Nós precisamos encerrar com as TVs, Cidade Verde e SBT vão seguir lá com as suas respectivas programações, mas a gente vai seguir aqui com a Voz do Povo, tanto no rádio quanto na nossa live. Então, quem quer continuar acompanhando, siga com a gente, e os demais, obrigada pela audiência aí nas emissoras de TV. Como é que é a cabeça de criança, aproveitando o seu conhecimento, né, a sua bagagem em relação a isso? Criança, no geral, não é racista, né? Não. O racismo ele é aprendido, né? É daquilo que ela escuta, daquilo que ela vê na TV. Por que vê na TV? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que o fato de talvez não falar sobre o assunto faça com que ele não exista. E, na verdade, esse foi um problema que a gente viveu. Quando a gente vê a luta em relação à raça, a questão da discriminação racial foi exatamente porque no Brasil a gente viveu um mito da democracia racial, que todo mundo vivia de forma harmônica, como se dizia, né? Mas quando a gente conhecia na prática da vivência da pessoa negra, a gente começava a perceber um racismo velado, onde haviam espaços que essas pessoas não conseguiam alcançar, exatamente por causa dessas barreiras que existiam na sociedade. Então, assim, as crianças, a gente vê muita reprodução de falas, de coisas que elas escutam, às vezes, em casa, às vezes com os coleguinhas. Uma vez mesmo, posso citar aqui uma situação que aconteceu, né, que uma amiga minha me procurou para falar que percebeu uma fala racista do filho dela. E ela falou, Gi, mas em casa eu sempre tento tirar isso dele e ensinar que não, ele convive com você, que é o diferente do dele, né? Sim. E ela me perguntou exatamente isso. O que foi que fez com que ele O que aconteceu tivesse? ali nesse meio? Falei, amiga, às vezes é alguém da escola que convive, um coleguinha que às vezes em casa a educação não é igual a que você dá. A gente vive nessa coletividade. Então, é exatamente por entender que esse social influencia é que a gente está atuando de forma direta nas escolas. Para a criança, para que ela cresça sabendo que diferente é bom. Exato, Né? que não é importante. errado. Que Exato. Maravilha, que bom. Muito bem, seguindo em frente, nós temos então a Gabriele. É isso, Gabriele? Bom dia a todos. Bom Eu me dia. chamo Gabriele. Ultimamente eu estou atuando em clínica infantil. Estou focando mais na área do TEA, né? Fazendo pós-graduação em análise do comportamento aplicada na aba. E a gente quer levar no projeto um pouquinho das emoções. A gente fez a palestra lá no Bombeiros do Futuro e as crianças interagiram muito bem, elas procuram, elas conversam, então vamos levar um pouquinho para as crianças. A criança aprende fácil, né? Ela consegue se adaptar muito melhor do que a gente que já passou por tanta coisa na vida, né? Sim, elas aprendem ali no dia a dia, né? Tá com a tossinha chata. Vou deixar ela. Fica à vontade, não tem problema. Professora Carla, voltando por aqui um pouquinho, todo esse conjunto vai ser distribuído dentro do projeto ao longo do ano nas escolas. Isso, exatamente. A gente começou com essa primeira no Bombeiro do Futuro, né, que era a questão do Maio Laranja. Então, a gente falou sobre violência sexual, né, violência doméstica no âmbito familiar contra a criança. A gente começou com isso, mas a gente já tem outros projetos aí que são a questão do agosto lilás, que a gente quer trazer a prevenção e tudo mais da violência doméstica. Tem outros meses aí também que são mais enfáticos, né, sobre alguma, mas a gente vai continuar. A questão também do Setembro Amarelo, né? Eu trabalho na rede pública de saúde
e vejo muitos adolescentes jovens, né, com automutilação, com um monte de coisa, que não conseguem entender o que eles sentem. Por isso que a Gabriele mesmo disse a questão de levar as emoções, né? Eu saber o que é ansiedade, saber o que está acontecendo com o meu corpo, né? Quando ela diz ali o TEA, o TDAH e tal, é o autismo, que, né, a gente usa os termos técnicos, né? Mas sim, vamos falar para o povo entender. Isso, né? A gente já sabe o termo técnico ali, mas é a questão do autismo, TDAH. Então, tem crianças que elas não se entendem, e o pai muito menos, né? Eu vejo várias crianças lá com questão de esquizofrenia, adolescentes, mulheres, homens que não conseguem, não têm diagnóstico e têm uma vida tão sofrida, tem um sofrimento interno e quer realmente acabar com aquela dor fazendo aquilo. Então, eu que trabalho na rede pública, eu vejo como necessita disso para eu entender. Então, se eu estou ouvindo lá alguém dizer, eu identifico, eu tenho esse sintoma. O que eu tenho que fazer? Procurar ajuda, tenho que ir no meu posto de saúde. É para orientar mesmo para onde é que vai, com quem que eu peço, para onde é que eu peço ajuda. E se eu não estiver passando por aquilo, que eu consiga ajudar outras pessoas que estão passando. Porque diversas vezes lá nas palestras levanto o dedinho e falo, minha mãe passa isso. Minha mãe tem depressão. Para onde que vai daí? Né? Minha avó não sei o quê. Exatamente, né? Igual quando a gente tem as outras palestras da ONG, que é a questão do câncer. Mas minha avó teve, não sei quem teve. Então, eles conseguem, e é isso de externalizar. A gente fala muito para eles. Se não passa com vocês, graças a Deus, mas levem conhecimento para outras crianças, né? E eles falam muito, sinto muita ansiedade. Meu peito fica estourando. Quando eu tenho uma prova, a gente explica para eles a questão da respiração. A gente sofre, até adultos. Adulto, né? Então, se eu conseguir... criança. Né? Então, se eu conseguir, já desde o início da minha vivência, eu já conseguir controlar as minhas emoções, com certeza eu vou ser um adulto muito mais feliz. Né? Mais seguro, mais Exatamente, tranquilo. a gente fala isso para eles, né? E até a questão do acolhimento também, sobre o bullying, né? Como muitas crianças aí estão sofrendo desse mal, para eles acolher um amiguinho, o que está acontecendo, por que você está com ansiedade, né? A questão a gente vai também falar sobre por que muitas crianças vão para o mundo do crime, mundo da droga. A questão que o crime acolheu, né? Outras pessoas talvez não acolheram, isso que a gente talvez quer levar. Nós não tenhamos acolhido. Exatamente, né? E acabou disso. de uma maneira totalmente errônea lá, sendo acolhido de outra maneira. Então, é isso que a gente quer falar. E, assim, sempre no final das nossas palestras, a gente deixa a questão, a gente abriu uma ferida e vai embora. Não, a gente se deixa à disposição, né? A gente tem uma parte social do nosso consultório de atender muita gente de valor risório, até de graça mesmo, para poder ajudar essas pessoas. A gente encaminha tanto para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, o que está acontecendo. Tem os projetos, né? As políticas públicas exatamente, já voltados. Por quê? Porque a gente atende, né? Nós entendemos como funciona o fluxo do SUS para saber onde que encaminha, né? A questão da tanto tempo na delegacia, eu sei como é que faz uma denúncia, porque de vez em quando a gente não consegue fazer porque a gente não sabe. Realmente não sabe, é um mundo tão paralelo ao meu que talvez eu não sei. Então, com certeza, eu vou saber explicar. E teve diversas vezes eles levantam um dedinho e pedem a questão de conhecimento. Teve uma outra criança mesmo lá que levantou a mão e falou assim, e uma criança pode ser acorrentado? Porque meu primo foi acorrentado. Meu Deus! Né? Isso é negligência. Teve uma tia minha que ela saiu, a casa dela pegou fogo e as crianças estavam dentro. Isso é o quê? Daí eles já identificaram que aquilo ali é negligência, abandono e tal. Então, eles são extremamente inteligentes, né? Externalizam o conhecimento deles e sempre funciona muito bem. As meninas foram também na escola Mário Spinelli, nessa questão que teve dos atentados e tudo mais. Sim. Foi um momento pesado também para estudante. Exatamente, né? Nem todas as vezes a gente consegue se reunir todas nós, mas, né? Surgiu uma palestra, peraí, vai 2, 3, vai nós todas e tal. E funciona muito bem, né? A nossa receptividade é muito boa. E claro que todo mundo tem sua agenda, que todo mundo também trabalha em outros lugares, mas o máximo que a gente consegue fazer, Marlene, a gente está fazendo e vem funcionando. Inclusive, a gente insere os nossos alunos nisso. Por exemplo, eu dou aula lá, né, na Unic, dou aula em outra na FACEM, eu levo os meus alunos junto. A Gisele também dá aula nas faculdades para que eles entendam aquilo ali, né? Eles vão junto ver que a faculdade também é fora de sala de aula. E o projeto, hoje mesmo as faculdades já entenderam que tem que ter projeto de extensão voltado para a área social. Para atender necessidades da comunidade. Exatamente, porque eu não posso me formar e de repente, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, sendo que há tanta coisa para ser feita, né? Tem tanta coisa para ser feita, né? Então, era uma coisa que a gente já sonhava antes, né? Sim. E só vem concretizando de uma maneira assim que a gente nem imaginava. Então, por isso do externalizando, que é todo aquele conhecimento que a gente adquiriu e adquire todos os dias. Inclusive, é uma troca, né? Porque a gente aprende com eles também, com as pessoas que a gente vem passando. E é isso. E as próprias, provocando o próprio estudante a externalizar também, né, a sua dor ali.